TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Primeiro, escolher uma carreira e depois, enfrentar o vestibular. Estas duas questões a gente discute hoje aqui no programa Centros, em 1 minuto, depois do intervalo. Primeiro bloco de discussão do programa Centros de hoje. O tema do programa é o Vestibular 2014 e o programa de orientação profissional. Para que a gente possa debater esses dois temas muito importantes, principalmente para os alunos que estão iniciando a sua carreira profissional ou estão entrando na universidade, nós convidamos para o programa de hoje o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional da Univates, professor João Carlos Brito. Também está conosco no programa Centros de hoje a representante do Central de Carreiras aqui da Univates, Sabrina Weisenmann. Completa a equipe que vai discutir a questão, o coordenador de vestibular aqui da instituição, o João Antônio Brown. E conosco no programa Centros de hoje a psicóloga da Núcleo Consultoria Empresarial, Daniela Munhoz. Muito bem, muito obrigado aos senhores, e às senhoritas e às senhoras pela presença no programa Centros de hoje para a gente falar um pouco sobre esse tema que envolve aí uma gama de assuntos que acho que é bastante importante e pertinente. Vamos começar pelas questões, digamos que um pouco mais internas, para a gente falar um pouquinho do vestibular aqui da Univates e da organização da instituição para que tudo isso ocorra e dê certo. Vou começar então com o coordenador do vestibular aqui da instituição, o João Antônio Brown, meu amigo, colega que trabalha aqui, suporta os professores aqui da instituição. João, obrigado pela presença no programa Centros de hoje. E organizar um vestibular não é uma tarefa simples, né? Exatamente. Obrigado pelo convite de participar no programa. E o vestibular requer organização bem antecipada. São hoje 3 momentos em que a Univates oferece o acesso via processo seletivo: é o vestibular de verão, é o vestibular complementar e é o vestibular de inverno. Estamos agora, neste momento, nos preocupando com o vestibular de verão, que será este ano um pouco antecipado, será no dia 1º de dezembro, novamente na parte da tarde, que tem sido um facilitador do acesso do vestibulando no dia do vestibular para os prédios e as salas onde ele faz a sua prova. Facilitador porque à tarde possibilita toda uma manhã disponível, e nos últimos vestibulares de verão, quando foram feitos à tarde, praticamente não tivemos mais casos de vestibulando chegando com atraso. Certo. Então, é uma questão a ser realmente mantida. Este vestibular, sendo antecipado em 2 semanas, logicamente que também as matrículas ainda serão no mês de dezembro, dia 6, dia 10, 11 e 12, respectivamente, para cada curso, diversos cursos, mas cada um com seu dia e horários especificados, certo. O que vai facilitar também a vida dos vestibulandos depois para as férias, que a maioria tem férias e viaja em janeiro e fevereiro. Então, os alunos que forem aprovados no vestibular, já em dezembro, no início de dezembro, podem fazer a sua matrícula já aqui na instituição. É isto. Exatamente. Devem fazer a matrícula para assegurarem a sua vaga. Perfeito. É na própria semana seguinte ao vestibular que na sexta-feira já iniciam as matrículas. Perfeito. João, tu coordena toda essa tarefa de organizar o vestibular. Quantas pessoas trabalham contigo aqui na instituição para que tudo isso dê certo? Na verdade, envolve vários setores da instituição, mas trabalham diretamente, o Volney, que é o secretário do vestibular, que trabalha diretamente com o vestibular, e
Envolve, logicamente, aí todo o setor de comunicação, que trabalha toda essa parte de divulgação, e também a própria Secretaria-Geral, atendimento ao aluno, são todos envolvidos, porque tem vestibulandos que gostam de vir até a Univates para fazer a sua inscrição. Ou por terem uma dificuldade de acesso, ou alguma dúvida maior, eles podem vir e fazer presencialmente a inscrição no setor de atendimento ao aluno da Univates. Certo. Bom, comentaste aqui sobre a questão do professor João Carlos Brito, pró-reitor de desenvolvimento institucional, que enquanto pró-reitor de desenvolvimento institucional também trabalha no contexto do vestibular e de várias outras questões. E para se fazer um vestibular, além de tudo, tem que se organizar toda uma campanha de divulgação desse importante momento da instituição, né, professor? Exatamente. É uma campanha que inicia muito antes de efetivamente entrar na mídia, né? Ela inicia a partir do momento que o Conselho Universitário define quais são os cursos que vão ser oferecidos. A partir daí, então, começa-se a produzir todo o material gráfico, as peças publicitárias para rádio, para TV e assim por diante, e cartazes, né? Intensifica-se as visitas nas escolas para... É um momento de informação para os alunos, né? E, enfim, isso, nós estamos falando aí de pelo menos 4 a 5 meses antes de iniciar a campanha. Nós temos uma equipe de mais de 20 pessoas trabalhando nessa questão. Quando a Univates lança a sua campanha, ela obviamente está trabalhando, tendo em vista, tendo como objetivo, buscar esses alunos, informá-los sobre a existência do vestibular. Mas ela também faz outro trabalho, e eu gostaria que o senhor comentasse, de relacionamento com os alunos, que são as visitas para as escolas. Esse é um momento muito importante de solidificação da relação da universidade com esses alunos e também de informação, certo? Certo. Na verdade, as nossas campanhas elas têm um conceito um pouco diferente das outras instituições. Por quê? Porque todas as instituições de ensino fazem visitas às escolas, todas fazem feira de curso, todas fazem a chamada propaganda. Nós optamos já há muito tempo por publicizar os nossos valores. Então, nós levamos a nossa propaganda, que seria a nossa propaganda, nada mais é do que publicizar os valores da Univates para ver quem se identifica com esses valores que efetivamente venha estudar aqui. Né? Então é uma campanha diferenciada, eu diria. Sim. Esse é o único aspecto que diferencia das demais. Né? A expectativa esse ano é de manter o número de candidatos do ano passado, ano retrasado, que já foram ótimos números. Né? Nós temos obtido, agora eu estou há 8 anos na Pró-Reitoria de Desenvolvimento, e a cada ano nós temos superado o ano anterior. Então, a expectativa deste vestibular agora é de mais de 2.500 alunos. Né? Foi o número do ano passado. Sim. E o espectro de abrangência da Univates, ele vem aumentando ao longo dos últimos anos, porque você está trabalhando numa região, no Vale do Taquari. Agora, a gente sabe que muitas vezes vem alunos de outros lugares, de fora da região. Então, a instituição também trabalha nessa perspectiva de ampliar esse espaço geográfico de atuação. Eu estava dando uma olhada de onde vêm esses candidatos, os primeiros que se inscreveram, algo em torno de 800 candidatos que já se inscreveram. Então, eu percebi ali candidatos do litoral, de Gramado, de Caxias, Bento, enfim, dos mais diversos lugares do estado, Porto Alegre, Canoas. E também chamou a atenção, tem candidato do Rio de Janeiro, tem candidato de Santa Catarina, né, que estão se inscrevendo. Acho que hoje é muito fácil você fazer uma inscrição por vestibular, é online, o pessoal está totalmente conectado, né, e a Univates oferece isso, esse ambiente onde alguém que esteja conectado em qualquer lugar do mundo possa fazer aqui a sua inscrição, e muito mais do que isso. Né? Certo. Pois não, João? Nos últimos vestibulares, inclusive, sempre tivemos mais de 100 localidades diferentes de onde são oriundos os nossos vestibulandos. Né? 105, 108, 110.
municípios ou localidades diferentes que têm nos procurado e feito o vestibular. Nas matrículas, eu posso dizer isso porque te tenho como um colega desses momentos, né? Tu está sempre acompanhando essas matrículas, o momento da chegada dos alunos para efetuar a inscrição, não só do vestibular, mas de se matricular nos cursos, né? Tu percebes nesse público essa heterogeneidade, assim, ao longo do tempo, essa mudança de perfil de aluno, não de perfil no sentido da cidade, das localidades, né? Exatamente, nos surpreende, inclusive alguns vêm acompanhados dos pais, preocupados em encontrar um local para o aluno se hospedar, né? Tu também estás junto, né? Tem todas essas peculiaridades que aparecem, né? E que onde a gente pode ajudar, a gente ajuda, informa, né? A gente vive há muitos anos na cidade, conhece a cidade, então nós procuramos ajudar de todas as formas. E também outra coisa que me surpreende bastante, como estou há 30 anos aqui e muita gente se formou aqui, me chama muita atenção os pais que se formaram conosco trazendo os seus filhos. Isto realmente é uma realidade muito frequente. Né? Todos os vestibulares, vários pais, eles fazem questão de acompanhar e de lembrar os tempos da universidade, da faculdade deles, hoje já é centro universitário. Então, é uma outra realidade que nos chama a atenção. Acho que isso é muito interessante porque atesta também uma questão de qualidade, né? Quando o pai traz o filho, isso tem um simbolismo muito especial, né? Quer dizer, eu estudei aqui e eu já sei como é, o que é essa instituição e eu quero colocar o meu filho nela, né? Acho que isso é uma coisa muito legal, um registro muito importante que tu estás falando em prol da Univates, né? Da seriedade do trabalho que é feito aqui na nossa instituição. João, vou te fazer uma pergunta muito pessoal. Eu sei que é difícil às vezes dizer isso, mas o que é mais difícil fazer no contexto do vestibular? É o dia do vestibular? É antes do vestibular? É depois do vestibular? O que te toma tempo e que tu puxa vida? Isso é uma tarefa que tu precisa dos teus colegas para fazer e é uma coisa bem complicada. A mais agradável é depois. São as matrículas, onde precisamos muito de ajuda, né? E a Univates tem tido sempre a colaboração dos funcionários nesses dias de matrícula. Até porque, para atendermos bem os vestibulandos, precisamos de um número bastante elevado de pessoas para isto, né? E envolve o setor financeiro, envolve o setor acadêmico, envolve todos os coordenadores de curso. O financeiro, principalmente por causa da questão do FIES, né, que está cada vez mais presente. Então, tem um pessoal especificamente cuidando desta parte. E hoje é bem centralizado, é num local só, o pessoal entra nesse local e sai com a matrícula feita. E o antes, a preocupação maior sempre é para que não haja nada de errado, né? Na prova, na multiplicação da prova, na manutenção do sigilo da prova, que nós temos assim, tido estamos muito bem nesse aspecto, nunca tivemos problema. Mas esse antes é bastante preocupação. E o dia da prova, logicamente, é o dia mais importante para nós, para os alunos, para os pais, para toda essa comunidade de mais de 100 municípios que nos visitam. E aí sim envolve um grande número de pessoas que nós chamamos de fiscais de vestibular, os fiscais de sala, os fiscais de coordenador, né? A parte da saúde, a área da saúde que nos dá apoio em todos os prédios. Então toda essa gama de organização tem que ser muito bem feita para que não haja nenhuma possibilidade de erro, né? Que seria realmente difícil se houvesse algum problema. Claro. Te fiz essa pergunta, João, porque, óbvio, se tu fores falar de todas as coisas que envolvem o vestibular, a gente tem que fazer um programa só sobre isso, né? Mas também para dar essa dimensão para o telespectador da dificuldade que é, muitas vezes, fazer um vestibular, né? E aí a gente não está falando nem da campanha, nem de todo o trabalho, só da equipe que fica trabalhando em cima disso, que é um trabalho muito grande e que não é só no dia, né? É antes, durante e depois. Bom, a gente nesse primeiro bloco falou bastante de vestibular, dessa preparação e tal. No segundo bloco eu vou colocar as minhas amigas aqui na parada, porque a gente vai derivar um pouquinho o assunto, mas ao mesmo tempo vai estar intercalando,
que é a questão da escolha profissional. Quer dizer, esses alunos vão ter que escolher uma profissão e a partir daí vem uma série de questões. Então, vamos girar as opiniões a partir do segundo bloco, depois do intervalo. Segundo bloco de discussão do programa Centros de hoje, o tema do programa é o Vestibular 2014 e o programa de orientação profissional. Quer dizer, o aluno tem que decidir o que ele vai fazer, fora encarar o vestibular, que daqui a pouco a gente retoma as questões, mas ele tem que decidir, afinal de contas, que carreira eu vou encaminhar para a minha vida, que carreira eu vou seguir. A Daniela Munhoz, que é psicóloga da Núcleo Consultoria Empresarial, também tem uma parceria aqui com a instituição. Eu vou começar te questionando, Daniela, sobre os dilemas da escolha de um aluno de 17, 18 anos. O que eu vou fazer para o resto da minha vida? Se é que alguém faz uma só coisa para o resto da vida, também tem isso. Eu acho que essa é uma questão importante. Antes a gente estava conversando aqui e comentamos sobre o vestibular, e acho que esse é um link bem interessante de pensar na questão da carreira, que essa é uma das vias, né? Que é o vestibular, e que é uma via muito valorizada, muito importante, e que na nossa cultura acaba entrando quase que como um rito de passagem. Certo. Né? E sendo um rito de passagem, ele tem vários mitos aí também que o envolvem. Então, o básico, o principal é, sim, pensar a escolha de uma profissão dentro de uma perspectiva mais ampla, que é a construção, sim, de uma carreira. Por isso vocês aqui, né, sim, Sabrina? Que é a construção de uma carreira. Ele está dentro de uma perspectiva maior, mas não é única e não é inflexível, né? Isso que tu colocaste sobre se é que a gente faz uma escolha só, com certeza não. Durante todo o processo de desenvolvimento, seja pessoal ou profissional, a gente vai fazendo N escolhas. Né? E dentro da carreira também. Então, acho que essa é uma questão importante, entender a escolha profissional como algo mais amplo. O que eu quero para mim no futuro? Sim. E aí, dentro do que eu quero para mim enquanto vida, enquanto rotina, enquanto relações que eu possa estabelecer, com o que eu gosto, o que me dá prazer de fazer, é dentro dessa perspectiva que se pinça algumas possibilidades. E quando a gente diz possibilidades é porque elas têm que ser testadas. Efetivamente, 100% de garantia de que eu estou fazendo a melhor ou a escolha certa para a vida inteira, não tem como ter. É inviável. Até porque o ser humano vai criando outras necessidades, vão surgindo outras formas de encarar, né, a vida, outros valores que vão se desenvolvendo. E por isso que uma escolha com 17, às vezes a gente tem vestibulandos com 16 anos, é mais complicada. Sim. Porque tem muito ainda a ser desenvolvido. E porque, principalmente, a adolescência, a gente sabe, é um momento de muitos questionamentos. É um questionamento sobre a sua própria identidade. E a identidade profissional, ela tem que vir linkada com a identidade pessoal, que nesse momento ainda está em construção. Certo. Então mas, como eu estava falando, um rito de passagem que de alguma forma para os alunos, fica para os adolescentes, ao final do 3º ano do ensino médio, eu tenho, já é sabido, não sabe nem o que quer fazer, mas eu vou prestar o vestibular. Sim. Então é muito engraçado isso, porque na verdade não sei nem o que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou fazer vestibular. Sim. E muitas vezes a própria família não permite essa possibilidade de vou pensar um pouquinho, né? Vou reavaliar, vou começar a trabalhar, porque muitas vezes eles não sabem nem o que é trabalho. E aí eles estão escolhendo uma profissão, eu não sei nem o que é trabalho. Então, essa é uma questão muito ampla, mas que dá para minimizar os riscos com algumas atitudes, alguns questionamentos, que depois a gente pode ir se aprofundando. Tá. Antes da gente aprofundar essas questões, eu tenho uma pergunta geral. Tu achas, já que quando o aluno chega com 17, 18 anos, ele tem que fazer essa primeira escolha, que não, de repente não é ele definitiva. Tem que fazer, mais ou menos isso. Tem que fazer. Tu achas que essa idade
é uma idade inapropriada? Tu acha que o sistema educacional, no nosso caso brasileiro aqui, exige que muito cedo o aluno escolha um caminho? Existem outros modelos e exemplos de países em que os alunos podem entrar, ou é normal os alunos entrarem na faculdade com 20, 21 anos, um pouco mais maduros? O que existe são formas diferentes, o ingresso não se dá com uma escolha específica, né? Entra num currículo muito mais amplo, por um determinado período, e depois se faz a escolha mais específica, o que facilitaria, né? Mas, ao mesmo tempo, já está na nossa cultura. O que poderia se fazer é ter um trabalho anterior para ir despertando essa consciência e, ao mesmo tempo, diminuindo o nível de exigência com relação a... Porque tem alguns adolescentes que com 17, 18 anos já tem muito claro, já sabem. E aí, tolher isso também é complicado, porque eles querem ir adiante. É a necessidade do desenvolvimento. Certo. É uma expectativa também deles. Mas o peso de escolher corretamente é que torna a escolha mais difícil, porque fica extremamente ansiogênico. Sim. E a gente sabe que dentro de uma situação ansiogênica, quando a gente está ansioso, a gente não consegue ter um pensamento claro. Não consegue avaliar realmente quais são as condições ideais, né? O que eu preciso pensar, o que me chama a atenção. Além do que, junto com isso, final de terceiro ano, a gente sabe que dependendo da escola, do nível de exigência, tem toda uma necessidade de que o aluno passe no vestibular. Então tem a ansiedade da escolha, a ansiedade do ser aprovado. Sim. Né? A ansiedade de concluir o terceiro ano, porque às vezes ele já está matriculado, já está inscrito no vestibular, ele não sabe nem se ele vai concluir o terceiro ano ainda. Né? Então, é uma pressão grande. É uma pressão grande, expectativa dos pais, bom, que faz parte. Sim. Né? Mas que é importante ser considerada. Claro. Sabrina, depois a gente vai retomar aí essas questões para ver o que dá para fazer, que testes, o famoso teste vocacional. Vamos ver. Sabrina, tu trabalhas aqui na Univars no Central de Carreiras. Isso. O que é vamos começar por aí. O que é o Central de Carreiras? O Central de Carreiras é onde é que a gente cuida, então, fica com as inscrições do programa de orientação profissional e é onde é que também fica centralizado todos os estágios. Certo. E o balcão de empregos. Certo. O balcão de emprego, os estágios e o programa de orientação profissional. Isso. Talvez isto seja hoje, agora, aqui no caso, a coisa mais importante para a gente do Central de Carreiras. O que é esse programa, Sabrina? O programa de orientação profissional, existe 3 módulos, né? O programa de iniciando a carreira, o programa de desenvolvimento de carreira, o PIC, que é o programa iniciando a carreira, PDESC, que é o programa desenvolvendo a carreira, e a orientação profissional propriamente dita, porque aí entra muito da reorientação. Certo. Na troca de cursos. Certo. E lá no Central de Carreiras vocês agenciam essas pessoas que estão com dificuldade, que querem se perguntam o que querem realmente fazer, é por aí? Isso. Muitos alunos procuram nós dúvidas ou de orientação profissional, qual curso eles podem seguir, qual que é mais de acordo com o perfil dele. E por isso que surgiu, então, esse ano, esse projeto piloto, né? Ah, que legal. Isso. Esse ano, então, no momento, é para alunos e egressos da instituição. Então, essa é uma preocupação da instituição em poder dar ao seu aluno uma nova orientação, se assim ele quiser e for necessário, para que ele, de repente, mude de curso. Isso. Também nós procuramos estatísticas de evasão dos alunos. O que muito acontece é de os alunos começarem, às vezes, a graduação ou o técnico e não souberem certo qual é o curso que eles querem seguir, né? Não tinham clareza na escolha, escolheram algum que achavam e essa decisão acabou não sendo a melhor. Isso, por isso, então, que a gente resolveu, então, fazer esse projeto, né? Ano que vem é para abrir também para a comunidade em geral. Ah, legal. Sim, esse ano então foi um teste para ver como é que ia ser, se os alunos iam gostar. Eles gostaram muito, os egressos também, pessoas que já se formaram, né? Gostaram muito. Então, certo que ano que vem então vai abrir para a comunidade em geral. Egressos fazem isso? Fazem porque, como eu falei antes,
a carreira é algo muito mais amplo. Então, tem uma escolha agora e daqui um pouco eu terminei já a minha graduação e eu quero saber o que eu vou fazer daqui para frente. Certo. Bom, qual é a especialização que mais se encaixa. apropria para eu chegar no objetivo que eu quero? Para desenvolver a minha carreira como eu quero, que eu vou usar mais as habilidades que eu tenho. Então, nesse sentido por isso a gente pensa na reorientação em alguns momentos, ou nova orientação, e também no programa de desenvolvimento de carreira também entra isso, porque o início e o desenvolvimento, esses dois programas, a proposta é um pouco diferente, não é a orientação no sentido de avaliar, de usar os testes, tal, mas sim de poder reconhecer um pouco mais aquilo que agregaria valor para ele e que lhe traria mais prazer e mais perspectivas profissionais de acordo com a missão dele, com os valores que ele tem, se comprometendo com isso. Então, o que eu preciso fazer para ser melhor do que eu já estou sendo? Tá. Essa é uma questão interessante. Vamos fazer assim, a gente pode falar sobre esse tema específico no próximo bloco, para ver como é que se dá esse programa, o que realmente vocês fazem ali com os alunos. E eu só quero melhorar a minha pergunta antes. Egressos retomam carreira, obviamente, eles mudam em alguma coisa, eles decidem refletir sobre o que estão fazendo. A pergunta melhor muitos egressos fazem isso? Essa é uma realidade, porque às vezes tu acha que pontualmente, ali ou aqui, ali existe esse tipo de situação. Esse tipo de situação ele é mais comum do que a gente imagina? Com certeza, porque assim, as decisões profissionais de desenvolvimento de carreira, elas estão sempre sendo... Às vezes eu preciso saber eu tenho 2 opções de trabalho. Qual delas eu devo seguir? Qual delas tem mais a ver com o que eu quero para mim? Então, constantemente, poder ter um suporte para analisar isso de uma forma um pouco mais aprofundada, facilita fazer a melhor escolha. Perfeito. Possível naquele momento. Tá legal. Então vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente fala sobre o programa de iniciação de carreira e o programa de desenvolvimento de carreira. Isso. Esses dois... E tem o de orientação, que também acho interessante. A gente fala que seria o terceiro momento. O de orientação, na verdade, é o primeiro. É o primeiríssimo, tá. Porque é definir qual é o meu primeiro passo aqui. Então vamos falar sobre esses programas, espaço daqui a pouquinho, depois do intervalo. Terceiro bloco de discussão do programa Centros de hoje, o tema, na verdade, 2 temas que estão absolutamente ligados ao vestibular 2014 e a escolha profissional, o programa de orientação profissional, que a Sabrina pôde comentar antes, que foi implementado aqui na instituição e que é bem interessante. A gente vai falar um pouco mais sobre o programa e sobre as fases que vocês comentaram antes no programa, mas durante o intervalo a gente estava comentando e o João Antônio, coordenador de vestibulares aqui da Univast, estava fazendo uma referência importante e interessante, que tem tudo a ver com o que a gente comentou no bloco anterior, sobre os alunos que decidem fazer o segundo curso, né, João? Então eu gostaria, porque eu volto à questão, é mais ou menos a questão que eu pontuei contigo antes. Pode não ser tão incomum assim pessoas voltarem para a faculdade, para a universidade, para fazer um segundo curso. E tu percebes um pouco essa tendência. Exatamente, porque eu também sou responsável pela Secretaria Geral, essa parte de registro acadêmico. Então, os ingressos extravestibular também passam por nós e nos chama a atenção, principalmente nos últimos 8, 10 anos, de pessoas ingressando em uma segunda graduação via portador de diploma de curso superior. E também falávamos das dúvidas que os jovens, muito novinhos, 17, 18 anos, têm, mas não são só os jovens que ingressam pessoas que fizeram 50%, 70% de um curso bem específico de uma área e eles ingressam para fazer um curso bem diferente de outra área alguns anos depois, quando tiverem a visão do caminho por onde realmente querem andar. Certo. Então, realmente, isto é bastante comum, bem mais do que a gente possa se imaginar, que as pessoas vão buscar ou não uma segunda graduação. Seria muito bom fazer as escolhas depois de trilhar os caminhos, né? Mas não dá.
Mas o que eu acho que é interessante disso que o João colocou, primeiro uma questão bem estatística, assim, mais ou menos o índice que se tem de evasão, seja por desistência, por troca de curso, N questões por dificuldades, é em torno, né, isso nacionalmente, de 30%, 40%, já tem períodos em que é um pouco menor, mas 30% eu acho que é um bom percentual para a gente ter como base. De evasão, mas aí de uma forma geral, né? Não necessariamente uma nova escolha. Não necessariamente. Alguns destes fazem novas escolhas, outros acabam não voltando para os bancos acadêmicos, né? Mas o que eu acho interessante disso que tu colocaste é que pessoas começam, né? Não são só os jovens, começam, fazem 70% e desistem. Mas, ao meu ver, é que lá quando eles fizeram aquela escolha, enquanto jovens, eles não estavam seguros. E depois de entrar, eles acabam indo. Eu já fiz tanto, e agora eu vou mais um pouco, e aí vai mais um pouco. E aí eles levam até um determinado momento em que, bom, não dá mais, desistem, né, se desiludem e esperam para, bom, quando eu tiver certeza, aí eu volto. Então, por um lado, é positivo pensar que eles conseguem desistir de algo, né, que eles não estavam identificados. Né? Por outro, a gente tem que pensar, bom, mas o que levou essa pessoa a ficar cursando 70%? Porque a gente tem aí um investimento de tempo, de energia, de financeiro, né? A própria instituição também. Então, é um dado nacional isso, dessas desistências. E antes tu perguntava, né, se em outros países, os índices não são muito diferentes com relação à troca de cursos. Alguns países um pouco mais, outros um pouco menos, né, mas o índice também não... Porque exatamente a gente falava dessa questão da idade, mas é exigência. E, ao mesmo tempo, protelar isso tem um risco no sentido de que a gente tem protelado a maturidade realmente cada vez mais. A nossa cultura protela isso, né? Às vezes a gente tem aí os filhos, né, 30 anos ainda lá na casa dos pais, mantendo essa postura adolescente, né? A gente é adolescente por mais tempo, né? Por muito mais tempo, com certeza. E nesse sentido, um trabalho de orientação, ele ajuda porque a proposta é fazer com que o aluno vestibulando se comprometa e se responsabilize por sua escolha. Porque é muito fácil, porque lá em casa diziam para eu fazer isso, porque meus pais querem que eu faça isso. Bom, mas o que te leva realmente a fazer? Às vezes, bom, a família realmente não dá espaço para outras coisas. Sim. Mas muitas vezes é porque é melhor eu fazer o que os outros querem, porque se eu desistir, porque eu não tenho certeza se o que eu quero eu vou seguir também, e aí eu tenho uma segurança de que, bom, eu fiz porque eles queriam que eu fizesse. Fica mais fácil não se responsabilizar por isso. Tem também um facilitador hoje para os vestibulandos. 69 a 84 tinha 3 cursos. Eram as opções e não tinha muito. Hoje são 40, se contarmos as habilitações, são mais de 40 cursos. Sim. E também existe a possibilidade do aluno fazer um semestre, um ano, e aí fazer a transferência interna dentro dos cursos afins. Existe essa possibilidade e ela também acontece. Os jovens hoje já vêm mais acesos, mais ligados, e eles percebem com uma rapidez bastante grande de que de repente estão no caminho errado, e há essa possibilidade, essa grande possibilidade de tomar o rumo certo bem antes do que, ou com todas as possibilidade muito maior de encontrar o rumo certo. Porque o jovem hoje ele não é mais, de uma certa forma, ele de repente ele tem essa maior dificuldade de escolha, mas ele também não é mais autoconsciente daquilo que ele deve fazer, na medida em que os próprios cursos se colocam, ou colocam no seu corpo de disciplinas, questões mais práticas da vida real, profissional, o que implica também para ele uma escolha mais objetiva, também não tem essa outra questão? Esse é um recurso que quando a gente trabalha a orientação, coloca para eles fazerem, porque às vezes eles têm o nome do curso, a gente se ilude achando que eles têm muitas informações, às vezes as informações são totalmente distorcidas. Sim. Eles têm a imagem do que Eles têm a imagem do que é, exato. E geralmente eles têm a imagem através da imagem de um profissional.
Né? Então assim, pô, aquele cara é bem sucedido, então farei Sim. seguirei esta carreira porque isso dá sucesso. Quer dizer, é muito curto o raciocínio, né, a lógica. Sim. Então, a análise que a gente trabalha é bom. Esse profissional se deu bem nessa profissão porque ele está totalmente identificado com essa profissão. Tu vais pegar alguém da mesma área, da mesma profissão, em que não teve sucesso nenhum. Por quê? Porque ele não está identificado. Sim. Né? Claro, aí entram N questões, identificação, postura profissional, busca de conhecimento, desenvolvimento, mas que parte do desejo que eu tenho em fazer aquilo. Perfeito. O quanto eu estou, porque se eu estou identificado, aquilo me traz energia, eu vou em busca, eu quero fazer bem feito. Claro. Né? Então essa é, tanto que quando a gente orienta para buscar informação com profissionais, é de fazer perguntas muito práticas e objetivas, e não o que ele, como ele percebe, como ele se sente naquilo que ele, porque isso é a questão do profissional, não é da profissão. Né? E então uma das questões que a gente orienta é, entra no site ou pega alguma revista e vai te informar quais são as disciplinas que tem no curso. Porque às vezes tu tem uma ideia e tu vai ver lá que tem tanta, sei lá, 20, 30% do curso tem disciplinas que tu não vai gostar. Sim. Claro que todo curso terá a disciplina que não será do agrado do aluno, óbvio. Mas esse percentual, fazer essa análise, botar numa balança o quanto pesa o que eu gosto e o quanto pesa o que eu não gosto, Sim. para chegar num denominador, né, num resultado, então, que seja positivo para fazer a escolha. Perfeito. Bom, por isso que se criou o programa, né? Isso, Por isso que se criou o programa, e certamente pelas percepções da instituição, da necessidade disso tudo. Vamos pegar aquela questão que é o nosso objetivo desse bloco, um pouco do nosso objetivo desse bloco, que é falar sobre a primeira etapa do programa, que é A orientação profissional. A orientação profissional. Elas não são, uma não depende da outra, mas numa ordem cronológica, o que seria primeiro importante é ter a escolha feita de forma consciente. Esse é o programa de orientação. Tá. Orientação profissional, que é um dos programas ofertados. Tá. E o que se faz lá no programa? O que acontece? Bom, o programa ele é oferecido no núcleo de consultoria. A central de carreiras, na verdade, intermedia as inscrições, no caso. É o aluno que chega na central de carreiras e diz, eu tô em dúvida. Estou em dúvida, Tá. Esse ano, no momento, teve duas inscrições, dois prazos de inscrições. Duas edições. Tá. Então, muitos alunos procuraram nós, o que eu posso fazer, estou em dúvida do meu curso. Então, a gente faz a orientação para se inscreverem no site. E o curso, no caso, é oferecido pela Núcleo Consultoria. A Central de Carreiras intermedia. Faz a intermediação. Isso. O aluno vai lá e faz o curso. Essencialmente, lá no curso, o que vai acontecer nesse primeiro momento, então? O programa todo compreende 5 encontros de grupo e 1 encontro individual. Certo. O primeiro encontro a gente trabalha essa questão do que é uma carreira, o que é escolha, o que eu quero, quais são os meus valores, né? Que caminhos eu tenho que seguir. A gente trabalha muito essa coisa do eu sigo o trilho, né? Ou eu vou aí entrar no mapa, na escolha de quais as possibilidades que eu tenho e me desacomodar de uma certa forma. Essa é a proposta. Então, a gente faz esse primeiro encontro trabalhando o que vai ser, né, levantando as expectativas, trabalhando um pouco mais o que eles querem para eles. Contextualizando eles, o mercado e a formação. Né? Essas 3 coisas têm que estar muito alinhadas para que haja uma tomada de decisão, uma escolha bem consciente. O segundo momento do grupo, aí a gente faz aquilo que tu comentaste antes, os testes vocacionais. Na verdade, a gente nem chama de teste, porque não vai testar, ela vai tentar quantificar o nível de interesse daquela pessoa para algumas áreas do conhecimento. Quanto ele se interessa e se identifica com aquilo que gostaria de estar fazendo. Junto com isso, a gente usa um outro instrumento, que é um instrumento também psicológico, que é o QATI, que ele traça o tipo psicológico. E a gente, claro, não é como um exame de sangue, mas traça algumas probabilidades das relações entre esses interesses e esse perfil para ver se na prática aquilo vai se adequar ao jeito dele funcionar. Perfeito.
E aí a gente trabalha os outros 3 encontros na discussão e nas opções que terão para fazer o link com esse perfil levantado, com esses interesses, com os valores, com o que eles querem para eles. Terminando com a possibilidade do aluno, bom, agora eu já sei o que eu quero fazer, ou essa questão ainda não necessariamente sai? Às vezes essa questão não sai. Tá. Né? Mas eles têm muito mais clareza do que eles precisam buscar para que eles consigam alcançar uma decisão. Eu não sei se as imagens, a gente pode colocar as imagens no ar, estão recebendo as imagens aí. Não? Não temos? Ah, temos aí, ó, tá aí. Só para a gente ilustrar, para terminar esse bloco, aqui é um grupo de alunos nesse... do programa, esse é o do início de carreira, mas Tá. é na sede da Núcleo, Tá. né, que a gente tem então os 3 programas, o início de Perfeito. carreira, depois o desenvolvimento. Tá, então esse aqui já é o segundo momento. Tá, que a gente pode comentar então no próximo bloco. Mas aí, só para ilustrar então, alunos procurando orientação lá na Núcleo. Núcleo Consultoria. Muito bem. Então tá aí. Terminamos esse bloco, vamos falar um pouquinho dos outros momentos e também mais no vestibular. A gente tem alguns serviços aqui também para comentar no programa Centros de hoje. Então, no nosso último bloco, a gente fala um pouquinho mais do segundo, terceiro passo e também retoma as informações que são muito importantes para o vestibular desse ano, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Quarto bloco e último do programa Centros de hoje, o tema é vestibular e programa de orientação profissional. Conosco Daniela Munhoz, João Antônio Brown, João Carlos Brito e Sabrina Weisenman. A gente vai terminar nesse bloco as questões pertinentes ao programa de orientação profissional. Então, Daniela, falando rapidamente então sobre o segundo e o terceiro momento, tá? do programa como um todo. O Iniciando a Carreira para o aluno que ainda não está no mercado de trabalho ou está entrando no mercado de trabalho com uma preocupação de que ele entre bem no mercado de trabalho, Sim. que ele tenha uma experiência positiva, Certo. ligando a sua formação com a profissão. Então, esse aluno já está no curso, agora ele só quer uma orientação para esse segundo momento, depois de dado o primeiro passo. Isso, que é a inserção. Eles trabalham a construção do currículo, postura numa entrevista, o que o mercado hoje busca. Né? Então, são orientações para iniciar a carreira. E o outro é o desenvolvimento de carreira, que é o aluno que já está atuando há mais tempo e ele quer se desenvolver nos aspectos profissionais. Então, sejam eles comportamentais, né, de conhecimento, de uma formação maior. Esse último curso se aproxima do que ele chama dos cursos de coaching hoje? A base dele, em função da minha formação de coaching, é exatamente essa. Assim, não é um processo de coaching normal, formal, como os demais, porque ele se dá de forma grupal. Tem também um encontro no final individual, mas é exatamente estabelecer um objetivo, avaliar em que ponto eu estou, em que ponto eu quero chegar, qual o percurso que eu tenho que fazer, mantendo o foco, tendo atitude, ação, tendo resultado, conferindo o resultado, e alimentando uma melhoria contínua, que é, na verdade, o processo de coaching é isso. Então, o desenvolvimento de carreira tem a ver com isso e o início de carreira também. Tá. A Sabrina comentou aqui também no intervalo que é interessante que muita gente, mais até alunos, estão no segundo ou terceiro módulo ou procurando se encaminhar melhor a partir da escolha que fizeram do que necessariamente buscando orientação inicial, né? Sim, o que a gente surpreendeu nós é que realmente o que teve mais procura é aquelas pessoas que estão se formando ou já se formaram, o último módulo, no caso, certo. Né? Talvez... Vou chutar, tá? Sim. Aqui, o que eu mais faço aqui é chutar. Sim. Quem já começou, de repente, não, já comecei, agora eu quero só me arrumar, que eu já estou dentro, né? De repente perder 2, 3 anos, será que isso influencia nesse momento? Ou que... o que tu acha? Que tem porque as pessoas que procuraram têm uma visão muito positiva da sua profissão ao mesmo tempo, que querem um resultado melhor daquilo que fazem. Como eu tenho que fazer diferente para obter a diferença no resultado daquilo que eu faço? Tá certo. Esse é o objetivo. E acho que tem a ver com a questão cultura, da instituição mesmo, que eles saem com esse gás de eu quero mais. Certo.
Vamos lá então, vamos falar um pouco mais do vestibular, senão a gente tem uns serviços e outras coisas para passar aqui. Bom, esse programa está indo ao ar agora no dia 14, tá? De outubro, ou melhor, de novembro, já estou ficando maluco, né? Falta aí pouco tempo para terminar as inscrições do vestibular. 11 dias daí. Elas 11 encerram dias. no dia 25. Certo. Tanto a inscrição presencial, para quem quiser fazê-la junto ao atendimento ao aluno, é no dia 25 até as 22 horas e 30 minutos. E pela internet, até as 23 horas e 59 minutos. Né? E para quem fizer a inscrição no último dia, poderá pagar o boleto bancário da taxa de R$40 no dia 26 ainda, em horário bancário ou somente na Univates até as 22 horas e 30 minutos do dia 26. Certo. Então, E falando em taxa, eu gostaria de esclarecer que a Univates oferece o vestibular da Univates e, como forma de ingresso e também a prova do Enem, em igualdade de condições. Então a pessoa pode se inscrever somente para a prova da Univates, somente pelo Enem, e pelas duas formas. Ele pode utilizar o Enem e a prova da Univates. Neste caso, conta o resultado melhor. Ah, perfeito. Isto, sendo que as provas objetivas da Univates contam 90%, a prova objetiva do Enem 90%. A redação conta 10% na Univates, 10% no Enem, sendo que a nota mínima é 2. Quem não tiver nota mínima de 2 na redação de 0 a 10, não precisa nem se inscrever pelo Enem, que já estará desclassificado. Assim como quem não conseguir alcançar a nota 2 na redação, também estará desclassificado. Então não adianta alguém gabaritar a prova objetiva se não fizer a redação. Ela é eliminatória por uma questão legal. Perfeito. A perspectiva do Enem aqui na instituição, essa que tu acabaste de comentar, ela vai ser feita pela primeira vez esse ano ou já tem experiência de anos anteriores? Desde 2001, a Univates usa esse mesmo critério de igualdade de condições das duas provas. Certo. Então, há essa possibilidade, ainda mais que a taxa é a mesma. E eu gostaria também de chamar a atenção para as pessoas que se inscrevem para as duas opções e não vêm fazer a prova da Univates, elas continuarão concorrendo com a inscrição do Enem. Certo. Isso está bem claro no edital. Tá. Né? Porque tem pessoas que às vezes telefonam e perguntam: como eu não fui nem fazer a prova e me classificaram? O que a Univates está fazendo? Não, está bem claro no edital. Se inscreveu para os dois, não veio fazer a prova, logicamente está concorrendo pelo Enem ainda. Sim, aí pelo Enem conseguiu nota e foi classificado. Exatamente. E gostaria também de solicitar aos vestibulandos que não deixem para o último dia. Às vezes surge um imprevisto que a gente não imagina e a pessoa pode perder um semestre, pode perder um ano na sua vida profissional por não ter ingressado antes na universidade. Certo. E como este ano o vestibular é no dia 1º de dezembro, portanto 2 semanas antes, eu queria fazer uma colocação sobre o documento do ensino médio que é necessário para a matrícula. Então, qual é o documento que o aluno deve solicitar junto à escola? De repente, até já antecipadamente. Um certificado ou um atestado onde a escola diz que o aluno está cursando o último ano do ensino médio e que o documento final estará disponível até 10 de janeiro ou 15 de janeiro, a data em que o documento final estará disponível. E o aluno assina um compromisso de que até a tal data ele entrega este documento sob pena de perder a vaga para um excedente. Então isso é muito sério, ele tem que ficar muito atento, é um compromisso, faz parte de uma responsabilidade maior que ele começa a assumir ao ingressar na universidade. Vamos colocar no ar uma das imagens que o João Antônio mais gosta. Temos condições? Que é essa aí, né, João? É no momento que os alunos estão na sala, tranquilos, em paz, sem nenhuma intervenção fazendo a sua prova. E para que eles cheguem neste momento, nesta situação, a gente cansa de recomendar, mas um e outro sempre chega correndo ainda em cima da hora. Sim. A gente recomenda que saiam com antecedência. Falamos como ponto positivo que ninguém mais está chegando atrasado por ser de tarde, mas usem uma meia hora de antecedência para o pequeno imprevisto. Cheguem com antecedência, acessem a sala com essa calma que eles estão aí, né? Isso é muito importante. Sim. E que também a família colabore num dia antes.
tente não estressar mais o filho, a filha, que são muito novinhos. Tenta colaborar, deixa tudo em paz, tranquilo. Que aquela noite, deixe para o descanso. Aquela não é a noite da festa, não é a noite do estudo. Se até aí não estudou, não. Penso que o importante é chegar com calma. Sim. No dia da prova, uma pequena dica: leia todas as questões com atenção. Pode haver um pequeno detalhe numa questão lá que pode decidir a classificação dele. Sim. E insisto mais ainda na questão da redação. Na prova está bem colocado, e também no manual do candidato, eles já podem acessar e ver o que é necessário cuidar na redação. Se lá diz que tem que ter título, tem que ter título. Que tem que ficar dentro de tais critérios, tem que ficar dentro dos critérios. Dentro do assunto, então, nem pensar. Se o Joãozinho lá foi o esperto, mandou o professor elaborar uma redação, decorou, chegou no assunto, é outro, não adianta, é zero. Né? Então, paz, calma, tranquilidade e atenção. Leia com atenção. E não venha para a prova combinando um programa interessante para as 4 da tarde, quando ele tem tempo até as 6:30. Não, aquele tempo ali está disponível para ele. Então, essas questões assim são muito importantes. E deixa a documentação que ele precisa, que é documento de identidade, comprovante de inscrição, que é o boleto de pagamento, 2 canetas, cor preta, azul, e lápis e borracha. Essa é a documentação básica. Deixe pronta no dia anterior. Não esconda, deixe num lugar. Se alguém vai trazê-lo, ou se alguém vai estar em pé na hora que ele sai, já diga: olha, deixei os documentos ali. Porque nós que estamos aqui esperamos, quando eles aparecem sem documentos, a isso. Eu guardei tão bem que eu não achei. Então, deixe isso bem na mão, bem disponível. Coloque ou no carro, ou no bolso, um momento antes. Porque aí o desespero pega, né? E aí ele entra na sala nervoso, não no ambiente em que ele deveria. Ela que é psicóloga sabe e vai concordar comigo de como isso é importante. Com certeza, acho que essa é uma dica assim, de planejamento antecipado para não viver o vestibular como um estresse. Já é um estressor no sentido de que é uma avaliação. Sim. Né? Estar submetido a uma avaliação não é uma coisa muito fácil. Às vezes essa é uma tentativa de deixar a ansiedade de lado, assim, faz tudo, não se preocupa muito, mas que no fundo tem uma preocupação bem grande, né? E aí, como diz, dá o tiro no pé nesse sentido. Então, realmente ter um planejamento anterior, já se organizar, ter as coisas mais ou menos, né? A gente fala até da questão da alimentação, às vezes assim, não precisa ser uma alimentação extremamente pesada no meio-dia, já que vai ser depois do almoço, né? Para poder ter energia, ter gás para fazer a avaliação. E como eu estava falando antes, em situação de ansiedade, de estresse, tem algumas técnicas de relaxamento que podem funcionar, né? Então, a respiração que a gente diz 3-3-6, que é inspira 3, diafragmática, segura 3, expira 6, de uma forma bem tranquila, né? E fazendo isso de forma repetida, alivia muito a ansiedade, muito mesmo, porque tem pessoas que entram em situação de pânico. Sim. Então e aí compromete totalmente os resultados. Aí respondeu, não sabe nem o que respondeu. Certo. É importante também que as meninas tragam um casaquinho, porque elas vêm no calor, as salas são climatizadas, e aí começa a ficar desconfortável com o frio e fazem a prova. As meninas dia 1º de dezembro com um casaquinho na rua. Mas tem que ser. Faz parte do jogo. Bom, gente, a gente está chegando no final do programa Centros de hoje. Acho que foi muito legal a nossa conversa aqui sobre orientação profissional e o vestibular 2014. Claro que a gente pode dar algumas dicas, algumas questões para os alunos que estão entrando na instituição e para os que estão, né? Isso que é legal também. Desse programa muito legal, importante, que a Univates começou esse ano. Então, a Sabrina, obrigado pela presença, e a Daniela também aqui, que deu uma aula para a gente sobre orientação e quanta coisa está envolvida nesse processo, né? É um tema que merece, de repente, uma atenção específica, daria para a gente fazer um programa só sobre isso, mas parabéns, então, Sabrina e Daniela, obrigado pela presença. Professor Brito, pró-reitor de desenvolvimento institucional, professor João Antônio, para mim pode ser professor, tá? Pode Posso fazer uma colocação? Pode. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, vestibular@univates.br, 0800 7
07 0809. Esse é o número mais reconhecido pela população do Vale do Taquari. É verdade. 0800 707 0809. Então Exatamente. ali também tem informações do vestibular. Ou o 3714 7000, ramal 5293. Esse é Ou o peça o ramal do vestibular. Esse é o segundo mais reconhecido pelo Vale do Taquari, que é o telefone lá do João Antônio. Apenas tá? para que a pessoa não faça uma inscrição com dúvida Claro, ou qualquer claro. problema que tiver, faça esses contatos, que sempre tem pessoas assim prontas para tentar resolver e atender as situações de dificuldade ou de dúvidas que possam haver. Tá certo. Gente, obrigado, tá? Foi muito legal. Espero que você em casa também tenha gostado, tenha aprendido um pouco sobre o que é fazer um vestibular, sobre o que vai fazer no vestibular, e até um próximo programa. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.